Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha que o meu Opala já tinha rodado bastante, hein? Eu saí com a família de Araquari, Santa Catarina. E eu tinha o destino naquela terra baiana. Eu ia pra Esplanada. A viagem era longa. Eu peguei a BR-101 com aquele meu Opala. E olha que nós já tínhamos andado bastante. Saímos de Araquari. Aquelas alturas, eu descia a ladeira em velocidade para aproveitar a aceleração na serra que já se aproximava. Aquele tempo tinha essa coisa, hoje não tem mais, né? Você deixar o carro descer na banguela para economizar o combustível e pegar velocidade. Naquela época tinha isso. Aí quando eu fui pegando assim o pezinho da serra que eu engatei, o motor deu um grande urro, como se o carro tivesse desengatado, deu aquele urro. Isso era mais ou menos 15 horas, 3 da tarde. No Opala, eu, a minha mulher e 3 crianças. E um carro agora quebrado na BR-101, entre Alagoinhas e Esplanada. Até que eu não estava longe, gente. Até que eu não estava longe. Havia passado Alagoinhas, aquela cidade baiana, o destino era Esplanada. Desliguei o motor, tentei de novo, nada. Só aquele uivo que parecia um boi morrendo. Que situação, olha, não existia ainda a rede de celulares, não tinha. Naquele tempo nem se falava em celular. E eu também não tinha um carro assegurado. A cidade mais próxima ficava a uns bons quilômetros, não havia guincho. Não tinha como eu sair dali e deixar a minha mulher, a minha esposa, com as crianças naquele lugar deserto. Eu tentava pegar uma carona para nos levar a um povoado mais próximo, mas ninguém parava. Depois de mais de 2 horas, já escurecendo, já querendo escurecer, depois de mais de 2 horas, já passava das 5 horas da tarde, já escurecendo, resolvemos que iríamos andando na beira da pista até o alto da serra para ver se vimos alguma coisa. Então, era eu, mais a minha esposa, a Neuza, meus filhos Cassiano, Camilo e Liz. Nós iríamos andar até o alto da serra para ver se avistávamos alguma coisa. Iríamos a pé. Foi aí que parou uma carreta. Dessa carreta desce um cidadão moreno, o rosto sisudo, a voz meio rouca, e falou: "Cê é louco? Aqui é uma região de muito assalto." Eu expliquei para ele a situação. Ele deu ré no caminhão pelo acostamento de Cascalho e parou junto ao meu carro quebrado. Conferiu comigo o problema e disse: "Tô achando que é a bomba d'água, hein? Desse carro aí dá muito defeito a bomba d'água." Pegou uma corda grande, amarrou o Opala no caminhão e nos rebocou. Foi devagarzinho, até um posto de gasolina a cerca de uns 15 quilômetros à frente. A essas alturas, as crianças, meus filhos, estavam famintos e assustadas. As crianças estavam assustadas. No posto, o motorista da carreta me falou: "O senhor põe a família para jantar, enquanto a gente tenta dar um jeito aqui no seu carro." Ele mesmo pegou suas ferramentas, abriu o motor do Opala, retirou a bendita bomba d'água, depois desprendeu a carreta da boleia e disse-me: "Vamos à casa de um amigo meu que é dono de um autopeças. E ele vai nos vender uma bomba dessa novinha." Isso já era mais ou menos 20 horas, 8 horas da noite. Entramos na cidade, tiramos o vendedor de autopeças de sua casa e fomos à loja. Voltando ao posto, o caminhoneiro trocou a bomba d'água, mas não adiantou.
O carro continuou pifado. Então ele disse: já sei, é a coroa do comando de válvula. Só que isso não se vende por aqui. Entramos novamente na boleia da carreta e fomos até a cidade de Esplanada, a uns 40 quilômetros dali. Lá ele chamou um mecânico que veio nos acompanhando de Esplanada até onde estávamos num bug. O mecânico veio de bug. Lá pelas 22h10 da noite, o mecânico deu o diagnóstico. É a coroa do comando de válvula. Exatamente o que o caminhoneiro já havia falado. É a coroa do comando de válvula. Eu tenho uma usada na oficina, mas só dá para trocar isso amanhã, porque nós vamos precisar de um torno para sacar a peça. O caminhoneiro motorista então arranjou um local no posto para guardarmos o Opala quebrado, e ele foi com a boleia da carreta nos deixar numa pousada um pouco mais adiante. Uma pousada que representava naquela época uma espécie de hotel. Chegando à pousada, lá pelas 11h15, 11h30 da noite, me dirigi ao cidadão para acertar os seus honorários. Fiquei até nervoso, imaginando o quanto que ele iria cobrar por tudo que ele fez. Apreensivo, nervoso. Desculpe, eu nem perguntei o nome do senhor. É Antônio Carlos. Ô, seu Antônio Carlos, primeiro, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim, pela minha família. Nós estamos aqui na pousada agora. E quanto é o seu trabalho, é evidente que eu não tenho dinheiro que pague, mas quanto é o senhor gastou óleo diesel? Ah, rapaz, que é isso? Não fiz isso para ganhar dinheiro, não. Fiz isso para ajudar o cidadão, que é boa pessoa, família do cidadão. Não é nada? Não é nada, não. Senhor Antônio Carlos, aceita pelo menos? Não, vou aceitar nada. A única coisa que eu quero é um aperto de mão. Ô, senhor Antônio Carlos, puxa, eu não tenho palavras para te agradecer. Não precisa agradecer, não. Digo que se houver alguém precisando por aí, só faz o mesmo. Tá bom. Que Deus abençoe o senhor, viu? Obrigado. Tchau. Neuza, você acredita que esse homem não cobrou nada? Oh, meu Deus, que homem bom. Se não fosse esse homem, nós estaríamos lá na estrada. E você viu ele falando que ali era perigoso para assalto? Olha, foi um anjo, né? Foi um anjo. No dia seguinte, já claro, saímos da pousada e voltamos pro posto. Tínhamos que voltar pro posto. Voltamos. A pousada ficava mais ou menos assim uns 10 quilômetros do posto de gasolina. Aí nós conseguimos lá uma carona. Até foi o próprio dono da pousada que nos trouxe. Ele tinha que passar por ali e deu carona a mim, a minha esposa e meus filhos pequenos, Cassiano, Camilo e Liz. E nos trouxe até o posto de gasolina. Chegando lá, aquele mecânico com o qual havíamos combinado já estava até fazendo o trabalho. Já estava até realizando o trabalho. Foi quando eu liguei o Opala, o motorzão funcionou. Ele era um Opala Bordeaux, bonito. Era uma cor da moda naquela época. Entramos no Opala e vamos embora. O nosso destino, Esplanada. Inclusive eu já havia estado lá na cidade, mas é evidente que na correria com o caminhoneiro. Rumamos a Esplanada. E eu e a Neuza, as crianças
estavam sentadas todas no banco de trás. Íamos conversando da bondade daquele homem. Foi quando, descendo, já chegando em Esplanada, na última descida, nós vimos um caminhão de rodas pro ar. Algumas pessoas próximas ainda. Eu estacionei o Opala e o coração querendo sair pela boca. Porque quando eu olhei assim, a carroceria era uma carreta, não era só um caminhão. Ainda não dava para ver a cabine, porque essa ficou praticamente dentro de um riozinho que passava. Meu Deus do céu, Neuza. É a carreta do seu Antônio Carlos. Ô moço, e o motorista? O motorista diz que morreu. O carro da polícia se encostava de novo. Eu cheguei no policial. O senhor confirma? O dono desse caminhão, o seu Antônio Carlos, ele morreu? O senhor conhece ele? Conheço. Porque ele tá no IML, nós não localizamos nenhum parente. Só aconteceu de madrugada. Que horas? Por volta de 1h da manhã. Nossa. Então foi quando ele acabou de sair do lugar onde ele estava. Vocês estavam juntos? Porque não encontramos um parente dele. Tá no IML. Você quer ir pra lá? Quero. Então, por favor, acompanhe a viatura. Nós que íamos pra Esplanada na casa de parentes. De repente o destino havia mudado tudo. Rumamos para o IML de Esplanada. As crianças que ficaram junto com a Neuza no carro e eu desci. O senhor quer reconhecer aqui o corpo? Sim, senhor. Quando levantou o lençol, quando o lençol foi erguido, era o Antônio Carlos. Oh, Senhor, meu Deus. Se essa alma depender de algum perdão na terra, eu encarecidamente peço por ela esse perdão. Esse homem foi tão bom, Esse homem foi maravilhoso, ajudando a mim e a minha família. O senhor até agora é o único, viu, que disse que conhece. Nós vamos aguardar aqui contato com a família, senão o quê? Vai ter que enterrar como indigente. Não. Eu não vou permitir isso, não. Aqui o documento dele, ó. Antônio Carlos Oliveira. Senti um baque no coração. Porque o meu nome completo é José Carlos Oliveira. O nome dele era Antônio Carlos Oliveira. Chegamos na casa dos parentes, contamos a história. Toda a família agora se interessava em saber do destino do caminhoneiro. E 3 dias depois, ele já tinha sido conduzido à geladeira para que o corpo ainda tivesse condição de ser reconhecido. E nenhum familiar se manifestava. Eu falei com aquele policial, aquele mesmo que me atendeu lá no momento do acidente. Eu não falei pro senhor. Eu aproveitei
do sobrenome ser igual. Nós somos assim, primo de segundo grau, terceiro grau, sei lá. Eu posso requisitar o corpo para sepultamento? Já tinha conversado com a família. Todos estavam de acordo. Ele seria enterrado como indigente. Então, com o meu sobrenome, que era igual ao dele, eu não ia permitir que ele fosse enterrado como indigente. Oferecemos a ele em Esplanada, terra baiana, um velório digno. A família tinha, inclusive, um terreno no cemitério local. E ali ele foi sepultado. Junto, inclusive, com membros da família que já haviam falecido. Fiz muitas orações pela alma dele. Mas isso tudo foi em 1972. 1972, muitos anos se passaram. Aí veio a internet. E eu ficava comigo assim, mas como é que uma pessoa ela pode ser sozinha no mundo? Como que ela pode ser sozinha no mundo? Ele foi sepultado por mim e pela minha família, porque eu tomei essa iniciativa. Mas senão ele teria sido sepultado como indigente e não havia aparecido absolutamente ninguém reclamando, nem o caminhão reclamando absolutamente nada. Isso foi lá em 1972. Será que tem algum parente dele? E com a internet, meus filhos agora já crescidos, homens feitos, Cassiano, Camila, Liz, todos casados, já com filhos, me deram netos. Eu dei a eles essa missão de, pela internet, tentar encontrar. E tal qual não foi a nossa surpresa, como essa internet é veloz, eles conseguiram um contato. Esse contato era com uma moça, cujo nome a gente não esquece, Carmelita. Carmelita se manifestou diante dos apelos dos meus filhos, dizendo que ela tinha, sim, um pai, de acordo com a história da mãe, que era caminhoneiro e cujo nome era exatamente aquele. Faltava uma proximidade. E aí nós tentamos essa proximidade. E eu tinha guardado comigo o documento dele. Desde 72. Eu peguei o documento, mostrei, ela falou, eu não tenho condição de reconhecer. Tem que ser a minha mãe. Porque eu era muito pequenininha quando ele saiu pelo mundo. A mãe dela, já uma senhora idosa, de poucas palavras. Quando eu mostrei o documento para a mãe dela, é ele. É o seu pai. É ele mesmo. Contei a história. Toda a história. E aquela senhora então nos contou que foi num erro dela. Ela acabou se envolvendo com um ex-namorado, quando em 1970 ele saiu, foi embora.
Naquela época, a carreta chamava-se jamanta. Era uma expressão da época, não era carreta. Caminhoneiros que estiverem ouvindo saberão dessa expressão. Saiu com uma jamanta era o nome. Ele entrou na jamanta, disse a senhora, e disse que nunca mais o veríamos. Nunca mais. Mas nunca mais realmente não existe. Pelo menos essa filha, a Carmelita, já esteve comigo lá em Esplanada. Requisitou os restos mortais do pai para que viesse para a terra dela, Jacareí, aqui pertinho. Ela requisitou e já conseguiu. Hoje ela tem essa reverência. Sabe que o pai faleceu, mas eu fiz questão de falar para ela o quanto o pai dela provou para mim em algumas horas, das 3 da tarde até 11h30 da noite. Olha, ele provou para mim das 3 da tarde até as 11h30 da noite o quanto ele era bom. É isso que eu quero que fique para que vocês comentem. Uma pessoa, quando de verdade é boa, ela não precisa de tempo para provar que é boa. Ele provou para mim o quanto ele era bom, de 3 da tarde até as 11h30 da noite. Hoje somos amigos de Carmelita e da mãe dela também, a Dona Rosa. Essa era a história que eu tinha para contar. E gostaria que vocês comentassem. Como é que uma viagem muda completamente o destino e a vida das pessoas de uma hora para outra? Você pode me chamar.